que nós viemos fazer? Cada um, né? Cada um tem uma vontade, tem uma necessidade, tá? Mas a gente tem que ter uma clareza, e tudo a gente vai aprendendo, né? São etapas, tem o aprendizado. O que nós precisamos o mais entender? Que hoje a gente veio aqui nos encontrar e saber que nós não somos somente esse corpo físico, né? Que nós viemos aqui hoje tratar o nosso espírito, que é esse que nos segue eternamente, desde que nascemos lá como espíritos até, né, a nossa evolução espiritual, a nossa angelitude e por aí vai, né? Não tem fim esse progresso. Então, hoje nós viemos aqui trabalhar esse instinto espiritual, né? Desenvolver esse instinto espiritual. E através de quê? De boas notícias. Jesus, vocês sabem que esteve entre nós, né? E ele deixou muitas mensagens, como ele não escreveu nada, mas na convivência com aqueles seres da época dele, né? Então eles deixaram para nós muitas mensagens das passagens de como ele viveu, dos exemplos que ele nos deixou, né? Porque através de exemplos é que nós vivemos. Pensem vocês. Nós vivemos numa troca, né? Desculpem. Nós trocamos informações, nós trocamos energia. E isso é a maneira com que nós vivemos na nossa família inicialmente, depois nas pequenas famílias, depois nas escolas. E nós vamos trocando, nós vamos vendo o que o outro faz, seguindo os pensamentos, aquilo que nós concordamos, e assim nós vamos, né? E tudo isso vem a calhar no Evangelho dessa noite, né? Vocês sabem que, seguindo o Evangelho, hoje nós estamos no capítulo 22, né? Que fala que não separeis o que Deus uniu. É sério hoje? É sério, não separeis, né? Né, Carlinha? Não separem o que Deus uniu. Opa, coisa engrossou. O caldo engrossou para o nosso lado, hein, gente? Olha a mensagem. Não separem o que Deus uniu. E vamos estar falando de casamento, a indissolubilidade do casamento. Então, não separem o que Deus uniu. Pois é. O que Deus uniu? Quer dizer que quando... Vou trazer ali aquele ritual mais conhecido de nós, que é o casamento, então, na religião católica, né? Vamos trazer. Não estamos aqui falando. Estamos sabendo um exemplo para a gente explicar essa frase, não separe. Muitas vezes a gente vê os casamentos, né? E ali a gente acha, né? Porque o nosso evangelho é cheio de metáfora, né? Então ali a gente acha que Deus uniu naquela cerimônia. E isso nós temos como costume, como regra, como moral, porque moral é regra, né? E isso cria
em nós, muitas vezes, conceitos e também preconceitos de situações. Então, porque a gente vive muitas vezes situações em que a união que nós temos, né, entre nós, né, entre os nossos relacionamentos, né, e a gente fala, ouvindo essa frase, não separa o que Deus uniu. E a gente fica, então, muitas vezes com um sentimento de culpa. Trago para vocês aqui, eu já me separei. E passei muito tempo não entendendo esse evangelho. E esse evangelho eu me sentia culpada. Quer dizer, foi uma etapa, né, de tu não conseguir, e pô, eu me separei, então eu já fiz aquilo que Deus... Não é nada disso. Não é nada disso. Nada disso. O que Deus une? Todas as leis, vamos falar, divinas, leis de Deus, né? Elas são leis imutáveis. Elas não mudam. Tá? As leis que mudam, que está no Evangelho, são as leis humanas, são as leis dos homens. Tá? Elas mudam conforme o costume, o povo. Leis aqui no Brasil são diferentes de leis em outros países. Né? Então, quais são as leis de Deus? Né? Vamos ler um pouquinho aqui do parágrafo aqui de Mateus 19, para a gente poder entender um pouquinho essas leis, né? Para a gente entrar nessas leis divinas, né? Que são duas citadas aqui nesse evangelho, que uma delas é a lei de reprodução e a outra vocês conhecem com 4 letras. Vamos ver se todo mundo consegue saber. Começa com A. Essa é uma lei divina, né? É uma lei divina. Não sabia, né? Pois é uma lei divina. E a lei de reprodução também. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, são todas as leis morais que estão lá escritas. E é muito interessante. Tem lei do trabalho também, que é uma lei natural. Tem muita gente, né, que a gente nem quer levantar muitas vezes para o trabalho, pois é uma lei de Deus. A gente não se dá conta. Quando a gente começa, assim, folhear o Evangelho, quando a gente começa a ter um outro entendimento, para a gente se guiar, né? Saber quais os passos, porque muitas vezes nós temos dúvidas do que fazer, o que seguir, como se orientar. E o Evangelho, eu digo para você, que a partir do momento que a gente faz uma amizade, né? Porque tem que fazer uma amizade, né? Tem que começar a conhecer, dali a gente tira muita coisa, muito suco, muita coisa boa, muito entendimento, muita paz. A gente tira muita paz, né? Mas vamos ler aqui. Para mim continuar, eu preciso que vocês ouçam o que eu li aqui. Então, assim, Mateus conta que os fariseus, para tentar Jesus, você sabe que os fariseus eram os doutores da lei naquela época, né? A parte da diretoria religiosa, vamos falar assim, né? Então, e eles estavam sempre questionando Jesus, né? Então, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus,
é permitido a um homem abandonar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não aprenderam que aquele que criou o homem desde o princípio, guardem essa palavra, desde o princípio, os criou macho e fêmea? E disse mais: por essa razão, um homem deixará seu pai e sua mãe para se juntar, e serão os dois uma só carne. Assim, eles já não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, então, não separe o que Deus uniu. E aqui, olha só, deixa eu aqui, ó. Então, quando Jesus dizendo, respondendo, né? Não aprenderam que aquele que criou o homem desde o princípio. O que ele quer dizer? Porque depois segue aqui e ele responde que isso acontecia porque Moisés, né, dava uma carta para a mulher. Então, quando Moisés dava essa carta, Jesus foi questionado. Por que Moisés, que cumpria a lei, fez isso? Né? E aí Jesus responde que foi pela dureza dos nossos corações, que muitas vezes a gente faz isso. Porque no princípio, tá? Ou seja, no início da humanidade, vamos fazer de cada planeta, ou do nosso planeta, tá? Como éramos nós? Nós agimos por instinto. Qualquer espírito que é criado, que nasce, ele começa a agir por instinto, ou seja, pelas leis de Deus. Ele age dentro, ele é puro e começa a aprender. Vamos associar a uma criança que nasce, né? Aquela criança nasce e ela começa a aprender tudo. Então nós, como espíritos, no caso, lá no princípio, nós agimos na lei de conservação, ou seja, cuidando da nossa alimentação, cuidando da nossa segurança com os outros animais, e assim a gente vivia. A lei de reprodução, ou seja, nos acasalávamos para nascer novos seres, e assim era. Esse era o início que Jesus falou. No andar da carruagem, nós todos, como espíritos, nós fomos adquirindo outras sensações e não mais somente os instintos de conservação, né? Nós fomos aprendendo e acabamos nos desviando um pouco daqueles instintos, né? Então, é isso que está no Evangelho, porque quando nós nos afastamos desse princípio, desses nossos até instintos, nós modificamos e aí nós vamos, sim, nos separando dessa lei de amor, né? Que é hoje o que nós, como espíritos, estamos em busca de aprender e desenvolver essa lei do amor. Deixa eu trazer aqui a Emmanuel, deixa aqui, ó. Emmanuel diz o seguinte: aqueles que abandonam seus relacionamentos, justificando que não serem compreendidos, não encontrarão paz. Vou ler de novo. Emmanuel, você sabe que era o guia espiritual, né? Assim como todos nós temos, Emmanuel era o guia espiritual do Chico, né? Do Chico Xavier.
E as lições dele estão no Evangelho e nos agraciam muito. E então ele fala: aqueles que abandonam seus relacionamentos justificando que, por não serem compreendidos, não encontrarão paz.